Fala trader, aqui é Diógenes com mais um material para você e nesse vídeo eu vou te ensinar uma estratégia de swing trade para te ajudar a ter melhores resultados no mercado financeiro de forma organizada. Em uma outra aula a gente falou de um plano de trading, então eu já quero te dar um spoiler dessa aula. Ao final dessa aula eu quero sugerir que você escreva os detalhes de tudo que eu vou te falar por aqui, beleza? Vamos comigo. Swing trade. Essa é uma modalidade de trading que visa capturar apenas os movimentos direcionais a favor da tendência principal. Essa modalidade costuma exigir menos tempo por parte do trader e você pode organizar-se para operar apenas no final do dia, sem ter a necessidade de deixar o teu trabalho ou passar muitas horas na frente do computador. Atenção, você não precisa deixar o que você está fazendo, deixar o seu trabalho, a sua empresa, o seu concurso. Você pode começar a investir no mercado financeiro desse jeito, de forma muito tranquila, com algumas horas por dia, alguns minutos ao final do dia. Beleza? A estratégia de FX Online. Essa estratégia é muito simples e é muito fácil de seguir, sendo muito indicada para quem está começando no mercado financeiro. A essência o objetivo dessa estratégia é capturar os movimentos a favor da tendência principal. E eu recomendo que você opere essa estratégia em períodos como gráfico de 4 horas ou gráfico diário. E a relação risco-recompensa de 1 para 1 e de 1 para 2. Se você precisar pausar esse vídeo para escrever tudo que eu estou falando aqui ou tirar um print da tela, pode fazer isso sem problema, beleza? Pausa o vídeo, escreve, anota, não tenha pressa, mas é importante que eu vou te falar agora. Indicadores a serem utilizados serão apenas 3 médias móveis. Uma média móvel exponencial, Exponential Moving Average, 62 períodos, na cor vermelha, que eu vou te mostrar a cor vermelha, é claro que você pode usar isso na cor que você quiser. Exponential Moving Average de 3 períodos ou média móvel exponencial de 3 períodos na cor azul, aplicada ao fechamento, e a média móvel de 8 períodos, preta, aplicada ao fechamento, beleza? O gráfico. O seu gráfico deve ficar mais ou menos assim. Olha só, nós temos as médias móveis, tá? E a tendência é marcada pela média móvel de 62 períodos. Presta atenção, isso aqui não vai acontecer o tempo todo, porque o mercado não funciona em tendência o tempo todo. É uma estratégia extremamente simples, mas se você tiver disciplina, um bom gerenciamento de risco, você vai conseguir fazer dinheiro a partir disso aqui. E isso vai te dar uma dimensão muito legal do mercado. Então nós temos a média móvel de 62 períodos apontando a direção. Tendência. A tendência é marcada pela média móvel de 62 períodos, que está marcada em preto. Aqui, tá? Se o preço está por cima da média móvel, 62. Se o preço está por cima, como ele está aqui no caso, por cima da média móvel de 62 períodos, e a média, está apontando para cima, nós vamos pensar somente em compra. Se o preço está desse jeito, se o seu gráfico aparece desse jeito, você vai pensar só em compra. Esquece vender dentro dessa estratégia. Se uma situação de venda é exatamente o contrário. A média está por cima e o preço está por baixo. Ok? E aí você vai pensar só em venda. Se o preço está por baixo da média móvel e ela está apontando para baixo, nós vamos pensar apenas em venda. Novamente, não hesite. Se precisar, pausa o vídeo, tira um print da tela, não tem problema. O importante é você ter isso aqui claro na sua cabeça. Evite operar gráficos onde o preço está passando para cima e para baixo. Às vezes acontece de que o preço sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e ele está completamente ignorando a média de 62 períodos. Tá? Quando o mercado estiver lateralizado, não opere por essa estratégia. Esquece, espera em outro momento, procura outro ativo, espera o mercado ficar desse jeito, ok? Dica, a média móvel de 62 deve funcionar como suporte ou resistência. É claro, se a gente estiver falando de uma tendência de baixa, resistência. Se estiver falando de uma tendência de alta, é um ponto de suporte. Por isso, preste atenção na inclinação da média. Se ela está lateralizada, ou se essa média preta, a média de 62, está lateralizada, isso significa que não tem tendência. Se o mercado está passando por cima, para baixo da média, não tem tendência. Então, se você olhar, sempre imagine aqui que deve ter um ângulo de pelo menos uns 35, 40 graus, aqui apontando a média para cima ou para baixo, tá? Localização. A localização correta para encontrar uma oportunidade é quando a média móvel está inclinada para cima e para baixo e o preço volta para a média. Então veja bem, nós queremos uma situação onde a média esteja inclinada para cima ou para baixo e o preço ele volte para a média depois dele fazer o movimento a favor da tendência. Média inclinada e o preço retrai até a média e a partir daí é que nós vamos procurar uma entrada. A nossa localização é a própria média móvel quando ela está inclinada. Uma boa localização, por exemplo, a melhor localização
para procurar uma entrada é quando o preço retorna para a média de 62. Nesse exemplo, nós temos movimento de alta importante e o preço voltou para a média de 62. Essa aqui é uma excelente localização para que você possa procurar pela sua entrada. Esse é o momento que você deve procurar pela entrada procurar por uma entrada através do cruzamento das duas médias móveis mais rápidas. Ó, ótima localização em cima da média, quando a média estava inclinada, a tendência, o mercado voltou e a partir daqui nós vamos procurar uma oportunidade de possível compra. É claro que se tiver invertido, né, a gente está falando de uma tendência de baixa, vamos procurar por uma possível venda. Onde não entrar? Se o preço falha em retornar, ou seja, o mercado sobe, ele começa a voltar e antes de chegar próximo da média de 62, ele para no meio do caminho, presta atenção, esse mercado provavelmente está com muita euforia, o mercado está muito rápido. Essa retração, aqui no caso teria dado certo, é claro, mas boa parte das vezes esse tipo de situação pode ser apenas uma pegadinha. Então eu sugiro que você priorize as oportunidades que acontecerem próximo da média de 62 períodos. Esse é um lugar para não entrar. O mercado subiu, voltou um pouquinho, depois retomou a alta. Então fica de fora desses movimentos. Tá? Não tenha medo em deixar uma oportunidade passar caso o preço não volte para a média de 62. Outras oportunidades vão surgir. Na verdade, não tenha medo de deixar a oportunidade passar, porque amanhã vai ter mercado de novo. Não se preocupe e não tenha medo de seguir as regras do seu plano de trading. Tudo que eu estou falando para você, você pode escrever no papel, tirar um print da tela, fazer o que você quiser, mas tem que ter registrado exatamente o que você vai fazer em todos os momentos. O gatilho vai acontecer quando acontecer um cruzamento das médias mais rápidas dentro desse cenário. A última parte da entrada é o gatilho de entrada na operação. O que vai te fazer comprar ou vender é o cruzamento da média móvel de 3 e com a média móvel de 8 na direção da tendência sinalizada pela média de 62. Nós temos 3 médias móveis. A média de 62 te dá a direção do mercado, funciona como suporte e resistência e um ponto de localização. As médias de 3, que aqui está em vermelho, e a média de 8, que aqui está em azul, elas funcionam como um gatilho. Como a média de 3 é uma média mais rápida, quando o mercado começar a cair, ela vai cruzar o preço de cima para baixo ou de baixo para cima. E esse cruzamento é o seu gatilho para você apertar o botão de compra, de venda, de acordo com a sua estratégia. De acordo com o que eu estou te mostrando aqui. Cruzamento da média móvel de 3 com a média móvel de 8 de cima para baixo. Então a gente pode ver a média preta mostrando a tendência em uma tendência de queda, o mercado caiu, voltou, a média móvel funcionando como resistência aqui, e quando tocou nesse candle, a gente pode ver esse candle aqui, ó, olha aqui, antes a média vermelha estava por cima da média azul, e nesse candle aqui aconteceu o cruzamento e a média vermelha passou para baixo da média azul. Entrada, stop loss e take profit de 1 para 1 ou até 2 para 1 dentro dessa estratégia. Aqui temos um exemplo de compra. Note como que a média móvel de 3 cruza a média de 8 para cima, depois de tocar na média de 62. Então existia uma tendência prévia, o mercado subiu, voltou até a média, quando chegou aqui ele deu cruzamento da média de 3 com a média de 8, de baixo para cima. Entrada nesse candle, stop loss e o mercado subiu depois bastante. Stop loss e take profit, muito importante para você. O stop loss deve ser colocado logo abaixo do último fundo no caso de uma possível compra. Identificou uma compra, o stop loss deve ficar um pouco abaixo do último fundo, tá? E o take profit deve ser 2 vezes o tamanho do stop loss. Isso quer dizer o quê? Se você entrar arriscando 70 pips, como é o caso desse exemplo, até o stop loss, o seu take profit deve ficar lá em cima em 140. 70 vezes 2, 140. Isso vai garantir que quando você perder, você perde 1. Quando você ganhar 2. E isso aumenta a sua probabilidade de sucesso no longo prazo. O take profit deve ser aqui. O seu risco deve ser no máximo 1%. Principalmente se você está começando no mercado agora, no máximo 1% da sua conta. Você precisa fazer com que 1% da sua conta seja igual a esses 70 pips ou a distância que for, dentro desse setup. Tá? 4 dicas valiosas para você. Primeiro, escreva os detalhes da sua estratégia em um papel, no Word, no guardanapo, na onde você quiser. Mas você tem que ter claro exatamente os seus critérios, parâmetros de entrada, de compra, de venda, de acordo com a estratégia, as médias, a média que você vai usar, enfim, todo o setup, tudo aquilo que você vai fazer. 2,
teste exaustivamente em conta demo. Eu recomendo que você faça isso por pelo menos 3 meses em conta demo. Com 3 meses você vai ter algum resultado. Você vai saber se você está ganhando, se está perdendo, quantas vezes você ganhou, quantas vezes você perdeu, todos os detalhes da sua estratégia dentro desse formato. Tá? Dica número 3. Só passe para a conta real quando você for lucrativo na conta demo. Não faz o menor sentido você mandar dinheiro para a corretora e começar a operar sem antes fazer o teste e saber se você consegue gerar dinheiro na conta demo. Então não pule essa etapa. Dica número 4. No começo, opere somente no gráfico diário ou 4 horas. Tá? Isso vai te dar a oportunidade de poder analisar o mercado lá no final do dia, depois do seu trabalho, depois do seu concurso, depois da sua faculdade. A hora que você puder, você vai sentar, vai dedicar alguns minutos por dia para você ver se o mercado está próximo da média de 62 para você ter uma compra ou uma venda nos mercados que você quiser, no ativo que você quiser. O que eu recomendo você fazer agora? Pega a sua plataforma MetaTrader 4, MetaTrader 5, Profit Chart, qualquer uma que seja, coloca as 3 médias, porque essas médias são indicadores ativos de todas as plataformas, e coloque esse setup e comece a ver o que aconteceu no passado. Você vai ver que em situações de tendência vai dar muitas oportunidades com excelente relação risco-recompensa. Quando o mercado está lateralizado, a média está plana, as oportunidades diminuem ou acaba dando muita oportunidade, muita entrada errada. Mas a coisa mais importante para você fazer agora é pegar o seu gráfico e colocar as 3 médias móveis, 62 períodos, 3 períodos e 8 períodos, e a partir daí você vê o que aconteceu no passado e você pode inclusive fazer um backtest visual. Voltar, identificar onde seria compra, venda, quanto que isso teria te dado de ganho, de perda, todas as situações no mercado. Recomendo que você tenha bons estudos e, mais uma vez, muito obrigado por estar me assistindo, obrigado por estar assistindo essa aula. A gente se vê em uma próxima live, em uma próxima aula. Um grande abraço e até mais.